A viagem começa em Raleigh, a capital da Carolina do Norte e a segunda maior cidade do estado. As montanhas Blue Ridge pertencem à Cordilheira dos Apalaches, que se estende por mais de 1.500 quilômetros subindo o leste dos Estados Unidos. Nos anos 1880, George Vanderbilt II construiu a enorme mansão Biltmore, que ele chamava de Pequeno Refúgio na Montanha. Ao leste fica o Charlotte Motor Speedway, considerado por muitos a sede da NASCAR. Em Wilmington está um dos maiores encouraçados da Segunda Guerra Mundial construídos nos Estados Unidos, o USS North Carolina. O destino final é o Cabo Fear, batizado assim por exploradores do século XVI por causa das águas perigosas. Atualmente é muito procurado por turistas. Raleigh é a capital da Carolina do Norte e a segunda maior cidade do estado depois de Charlotte, que também é uma das paradas da viagem. A cidade, fundada em 1788, depois da Guerra de Independência, foi batizada em homenagem a Sir Walter Raleigh, o explorador inglês que fundou a colônia de Roanoke, na costa da Carolina do Norte em 1585. Raleigh é um dos primeiros exemplos de cidade planejada nos Estados Unidos e foi originalmente projetada com uma planta ortogonal, com o Capitólio da Carolina do Norte da Union Square no centro. O Capitólio Estadual, concluído em 1840, é um dos mais belos e bem preservados exemplos de prédio público importante no estilo neogrego, e agora é um marco histórico nacional. O primeiro prédio foi destruído num incêndio em 1831. Ele foi substituído por este edifício novo com um custo de $532 mil, o equivalente a cerca de $16 milhões atualmente. Com o crescimento do governo estadual, a maioria dos departamentos foi realocada para novos prédios, mantendo o edifício original intacto. Agora, este Capitólio histórico, ofuscado pelos arranha-céus modernos, é o gabinete do governador e dos assessores dele. A poucos quilômetros da cidade se situa o estádio Carter Finley, sede do Wolfpack, o time de futebol americano da Universidade Estadual da Carolina do Norte. O time disputa vários campeonatos universitários. Hoje, eles enfrentam o Miami Hurricanes. Enquanto as líderes de torcida ensaiam a coreografia, o estacionamento começa a encher de famílias que chegam cedo para fazer churrasco com os amigos ou para comer hambúrguer e cachorro-quente nas várias lanchonetes. O futebol americano se originou do futebol e do rugby, em que a bola pode ser carregada. Depois do primeiro jogo, em 1869, em que cada time tinha 25 jogadores em campo, demorou muitos anos para que fossem definidas regras decentes. No início era um jogo violento e em 1905 o esporte já contava com 19 óbitos, o que fez com que o presidente Theodore Roosevelt ameaçasse proibir o jogo de vez. Ao longo dos anos, novas regras foram acrescentadas e as antigas foram alteradas para tornar o esporte mais seguro e competitivo. Mas para muitas pessoas que não são americanas, costuma ser difícil entender o que está acontecendo. Enquanto o Wolfpack se prepara para enfrentar o Miami Hurricanes, acontece a abertura e o estádio, com capacidade para cerca de 58 mil pessoas, começa a encher. O jogo já vai começar. E temporariamente o helicóptero está proibido de sobrevoar o estádio por questões de segurança e por causa do barulho. Então, a aeronave precisa passar de 1.500 metros de altitude, de onde se vê pela última vez este esporte americano. A 150 quilômetros ao noroeste, se encontra uma das poucas cidades de nome ifenado do país, Winston-Salem. Em 1849, a cidade de Salem vendeu um terreno vizinho para um novo vilarejo que foi batizado de Winston.
Nos anos 1880, o correio começou a se referir às duas cidades como Winston-Salem, e em 1913, depois de um referendo, o nome foi adotado oficialmente. Perto do centro da cidade moderna está a Old Salem, agora um distrito histórico e um marco histórico nacional. A cidade foi fundada pela Igreja dos Irmãos Morávios, uma denominação protestante criada na Europa Central no século XV. Em 1735, a igreja chegou ao estado americano da Pensilvânia. 30 anos depois, eles compraram um terreno de 40 mil hectares na Carolina do Norte e começaram a construir Salem. Em 1950, uma organização sem fins lucrativos foi criada para proteger prédios ameaçados, restaurar a cidade e transformar partes dela em museu. Old Salem conta com atores que reencenam a história e dão aos turistas uma ideia de como os morávios viviam nos séculos XVIII e XIX. Isso inclui intérpretes com habilidades específicas, como latoeiros, ferreiros, sapateiros, armeiros, padeiros e carpinteiros, que praticam o ofício enquanto interagem com os turistas. Cerca de 70% das construções do distrito histórico são originais, então o lugar é de fato um museu de história viva. De Winston-Salem, dá para ver um dos maiores destaques naturais da Carolina do Norte: a Montanha Pilot. Os primeiros habitantes da região foram os índios Sauras, que chamavam a montanha de Jomaki, que significa grande guia. Para os viajantes antigos, ela servia de referência, pois boa parte da área era de natureza selvagem. A Montanha Pilot abrange toda a massa que desponta das imediações. Na ponta norte fica o Big Pinnacle, com 430 metros acima do nível do vale. O quartzito que reveste a rocha resiste ao efeito erosivo do vento e da água. Os paredões de pedra têm 150 metros a partir da base arborizada. Esta formação rochosa é chamada de Monadnock, ou Inselberg, que são montes rochosos isolados que se destacam nas imediações. São ideais para escalada e rapel, que são permitidos em partes dos rochedos íngremes do parque. Do topo, se tem uma bela vista das montanhas Blue Ridge ao oeste, que são a próxima parada. As montanhas Blue Ridge fazem parte da Cordilheira dos Apalaches, que se estende por mais de 1.500 quilômetros ao longo da costa leste dos Estados Unidos. As montanhas Blue Ridge têm esse nome porque parecem azuladas quando vistas de longe. Na verdade, são as árvores que as deixam azuladas, pois elas liberam uma série de moléculas orgânicas. A mais comum é a substância isopreno. Isso contribui para a névoa característica das montanhas e para a cor peculiar delas. Ao passar do nível da geada rumo ao topo, a temperatura cai para abaixo de zero. Blue Ridge tem as montanhas mais altas do leste dos Estados Unidos e cerca de 125 picos têm mais de 1.500 metros de altitude. O mais alto da cordilheira é o Monte Mitchell, com pouco mais de 2.000 metros. As montanhas são acompanhadas por uma das estradas mais bonitas do país e que pertence ao Serviço Nacional de Parques, a Blue Ridge Parkway. Ela oferece vistas espetaculares das montanhas em qualquer época do ano. Percorrer essa estrada de 755 quilômetros é uma experiência inigualável. Os turistas conseguem ver as paisagens ao longe ou as montanhas de perto, além das belas vistas panorâmicas que se tem dos vários pontos de parada. A Parkway é uma das principais atrações do Serviço Nacional de Parques, que é dono da estrada e responsável pela manutenção dela.
Em 30 de junho de 1936, o Congresso americano autorizou formalmente o projeto como Blue Ridge Parkway e o colocou sob a jurisdição do Serviço Nacional de Parques. Uma parte da construção foi conduzida por várias agências de obras públicas do New Deal, num programa lançado pelo presidente Franklin D. Roosevelt, a fim de gerar empregos depois da crise de 1929. Integrantes do Corpo de Conservação Civil limparam as laterais da estrada, plantaram, nivelaram as encostas e melhoraram campos e florestas adjacentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas equipes foram substituídas por objetores de consciência do Programa do Serviço Público Civil. O projeto inteiro demorou 52 anos para ser concluído. A Blue Ridge Parkway termina no Parque Nacional das Montanhas Great Smoky, uma das maiores áreas protegidas do leste dos Estados Unidos. Também é Patrimônio Mundial da Unesco. No extremo sul do parque fica o Lago Fontana, um dos maiores do oeste da Carolina do Norte. O Fontana foi construído na Segunda Guerra Mundial para gerar energia elétrica para o esforço de guerra. Uma nova cidade surgiu na floresta, abrigando cerca de 5.000 pessoas que trabalhavam sem parar em 3 turnos, e o projeto bateu recordes de construção. Pequenos vilarejos ficaram totalmente submersos à medida que o Lago Fontana encheu aos poucos. O lago é o único acesso às áreas mais remotas do Parque Nacional. Quando o nível da água está normal, os turistas podem alugar barcos para conhecer os vários riachos que levam para trilhas pelas montanhas Great Smoky. Ao leste das montanhas se situa a Floresta Nacional de Pisgah, e esta em frente é a Montanha Cold. Ela tem 1.840 metros de altitude e o topo só é acessível por uma trilha extremamente cansativa de 17 quilômetros. Boa parte da floresta pertencia originalmente ao industrialista George Washington Vanderbilt II. Com a morte dele em 1914, a viúva vendeu 35.000 hectares de terra, inclusive esta montanha, para o Serviço Florestal dos Estados Unidos por apenas $12 o hectare para criar a Floresta Nacional de Pisgah. Esta terra fazia parte da propriedade Biltmore Estate, onde George Vanderbilt construiu a maior casa particular dos Estados Unidos. Nos anos 1880, no auge da chamada Era Dourada, George Vanderbilt II, o filho caçula do riquíssimo William Henry Vanderbilt, começou a vir com frequência a esta região da Carolina do Norte. Ele gostava tanto da paisagem e do clima que resolveu construir uma casa de veraneio na área, que ele chamava de Pequeno Refúgio na Montanha. Ele batizou a propriedade de Biltmore, uma combinação de Bilt, em referência aos ancestrais holandeses, e Mor, que significa terra ampla e ondulada em anglo-saxão. A casa é em estilo château e foi inspirada em várias casas francesas renascentistas do início do século XVI. A obra começou em 1889 e demorou 6 anos. Para dar conta de tamanha empreitada, foram construídas no local uma oficina de marcenaria e uma olaria que produzia 32.000 tijolos por dia. Também fizeram uma estrada de ferro de 5 quilômetros para levar materiais para a casa nova. O projeto envolveu mais de 1.000 trabalhadores, além de mais de 60 pedreiros. Vanderbilt viajou muitas vezes ao exterior para fazer compras durante a obra. Ele voltou para a Carolina do Norte com milhares de artigos para a casa recém-construída, inclusive tapeçarias, centenas de tapetes, gravuras, roupas de cama, mesa e banho e objetos de decoração, tudo datando do século XV ao fim do século XIX. O custo de manutenção de uma casa tão grande era obviamente alto. E com a morte de Vanderbilt em 1914, a mulher dele começou a diminuir a propriedade para cortar despesas. Durante a Depressão dos anos 1930, a casa foi aberta ao público pela primeira vez para impulsionar o turismo na região.
Desde então, a propriedade, ainda nas mãos dos descendentes de Vanderbilt, se tornou uma grande atração turística e passou a receber cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano. Ao leste fica a cidade de Charlotte, a mais populosa do estado, com cerca de 900 mil habitantes. Também é uma das maiores cidades do sudeste dos Estados Unidos e o lugar da sede do Bank of America e das operações na costa leste do Banco Wells Fargo. A cidade foi batizada em homenagem à Rainha Carlota de Mecklemburgo, esposa do rei britânico Jorge III, que perdeu as colônias americanas na Guerra de Independência de 1776. Um conflito bem diferente acontece aqui no Charlotte Motor Speedway, considerado a sede da NASCAR, a National Association for Stock Car Auto Racing. Muitas equipes de automobilismo estão sediadas na região de Charlotte. As corridas de Stock Car surgiram nos Estados Unidos com o contrabando de bebidas alcoólicas durante a Lei Seca nos anos 1930, quando os pilotos cruzavam as divisas estaduais com uísque caseiro ilícito. Eles costumavam usar veículos pequenos e rápidos para fugir da polícia. Muitos pilotos modificavam os carros para melhorar a velocidade e a direção, além de aumentarem a capacidade de carga. Alguns pilotos adoravam descer as estradas sinuosas das montanhas a toda velocidade. Com a suspensão da Lei Seca em 1933, os pilotos começaram a dirigir por diversão e lucro. E foi assim que nasceu a NASCAR. Outro esporte muito praticado nos Estados Unidos é o golfe. E o país tem alguns dos melhores campos do mundo. Este é o vilarejo de Pinehurst, que data de 1895, quando um magnata das bebidas de Boston comprou pouco mais de 2.000 hectares de terra por cerca de $3 o hectare. O Holly Inn foi inaugurado no mesmo ano e, pouco depois, foi a vez do primeiro campo de golfe em 1898. Agora são 9 campos, 3 hotéis e muitas opções de lazer. Durante muitos anos, este foi o maior resort de golfe do mundo, até ser superado por um construído na China. Ao longo dos anos, ele sediou o PGA Championship, a Ryder Cup e o US Open 4 vezes. Muitos dos melhores golfistas do mundo já jogaram aqui. De figuras lendárias como Arnold Palmer e Jack Nicklaus, a atletas atuais como Phil Mickelson e Tiger Woods. Pinehurst vai sediar o US Open outra vez em 2024. Na costa se situam a cidade e o porto de Wilmington. E de frente para a cidade, no rio do Cabo Fear, está um dos maiores encouraçados já construídos nos Estados Unidos, o USS North Carolina. A quilha dele foi montada em 1937 no estaleiro de Nova York, e ele foi o primeiro navio de guerra construído em 16 anos. Na época em que foi encomendado em 1941, o encouraçado foi considerado a maior arma naval de guerra do mundo. Equipado com 9 armas de calibre 406 mm, em 3 torres de artilharia e 20 armas de calibre 127 mm em 10 canhões duplos, o USS North Carolina se mostrou uma plataforma de armas formidável.